A Bíblia ensina que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho, Jesus Cristo, em quem temos a redenção. Isso significa que não estamos mais sob a autoridade e a escravidão do pecado e de Satanás, mas pertencemos a Deus e temos acesso à sua graça e paz. No entanto, isso não significa que somos imunes aos ataques e tentações do inimigo. A Bíblia também nos alerta que estamos em uma guerra espiritual contra os governantes, as autoridades e os poderes cósmicos desta presente escuridão, as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Neste vídeo, vou mostrar 7 maneiras pelas quais Deus o libertará. A fé é a primeira forma pela qual Deus traz libertação. Essa libertação é um testemunho do poder de acreditar de forma inabalável nas promessas de Deus, independente das circunstâncias. É sobre permanecer firme mesmo quando a tempestade está furiosa, confiante de que o sol brilhará novamente, porque Deus afirmou que assim seria. Pense na história de Abraão. Apesar das adversidades, Abraão segurou firme na promessa de Deus, acreditando que se tornaria o pai de muitas nações, mesmo quando parecia impossível. Sua fé era tão forte e inabalável que foi considerada como justiça para ele, desencadeando sua libertação e transformando-o em um homem abençoado, o pai de nações. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, é ter a certeza de que ele cumprirá suas promessas. A segunda maneira pela qual Deus pode conceder libertação é por meio da obediência. Obedecer não se resume apenas a seguir regras, é um compromisso sincero de escutar as orientações divinas. Trata-se de prestar atenção àquela voz suave que sussurra a direção, como uma bússola guiando um navio através de mares turbulentos. A obediência aos mandamentos de Deus pode nos conduzir a um lugar de segurança e libertação. Vamos considerar um exemplo no livro de Lucas capítulo 17, verso 10, onde 10 leprosos se aproximaram de Jesus, que os instruiu a irem aos sacerdotes. Eles obedeceram prontamente e, ao seguir as instruções, experimentaram a cura. Isso ilustra claramente a libertação que vem da obediência. Embora os leprosos pudessem ter questionado a instrução, a sua obediência resultou em uma cura milagrosa ao seguirem fielmente as orientações de Deus. A terceira forma pela qual Deus concede libertação é por meio da palavra. Alguns pesos espirituais não o deixarão em paz, até que você cresça no entendimento da palavra de Deus. Em Mateus 8, versículo 16, encontramos o relato de que, ao anoitecer, trouxeram muitos endemoninhados a Jesus, e ele os expulsou com sua palavra, curando todos os enfermos. Algumas libertações não necessitam exclusivamente de orações, mas demandam um sólido conhecimento das Escrituras. Algumas pessoas se veem atormentadas por forças malignas, onde elas percebem a ausência de conhecimento nessas pessoas. Contudo, ao mergulharem profundamente na sabedoria divina das Sagradas Escrituras, a libertação automaticamente se desencadeia. Por exemplo, talvez você tenha enfrentado pesadelos ou vícios antes de sua conversão, mas à medida que crescia em seu entendimento da palavra, esses problemas começaram a desaparecer, mesmo sem uma única oração. Isso ocorre porque determinadas libertações se manifestam não apenas por meio de orações, mas também à medida que você amadurece no conhecimento da palavra de Deus. A quarta estratégia para alcançar a libertação é por meio da abstinência. Isso pode parecer simples, mas há situações específicas em que a libertação só ocorrerá quando você se abstiver de certas práticas. Pode-se comparar isso a traçar uma linha na areia, estabelecendo uma fronteira contra os ataques do diabo. Esse tipo de libertação demanda que você evite tudo que possa servir como um convite aberto ao inimigo. Por exemplo, se você constantemente enfrenta enfermidades a ponto de precisar ser hospitalizado com frequência, talvez não perceba que a libertação plena só virá ao se livrar de problemas relacionados à raiva. Mesmo que ore fervorosamente, a verdadeira libertação irá acontecer quando decidir abandonar o ressentimento e o perdão não concedido. Enquanto guardar rancor e recusar perdoar os outros, as enfermidades continuarão a se repetir. Tomemos como exemplo a história do homem que Jesus curou próximo ao tanque de Betesda, conforme narrado em João, capítulo 5. Quando Jesus o encontrou no templo, deu-lhe instruções claras para que não pecasse mais, evitando que algo pior lhe acontecesse. Isso se deve ao fato de que fortalezas demoníacas persistem em atormentar quando nos entregamos a certos pecados. Dessa forma, há momentos em que os crentes experimentam vitória, mas caem novamente nos ataques do inimigo por não fecharem a porta para o passado.
A quinta estratégia para alcançar libertação é por meio da guerra espiritual direta. Alguns cristãos afirmam que não é necessário travar uma batalha contra o diabo, pois Cristo já realizou tudo. Embora isso seja verdade, é apenas parcial. Mesmo após a vitória de Jesus Cristo sobre o inimigo, o diabo não cessou seus ataques. Ele persistirá enquanto perceber que pode obter algo com isso. O motivo pelo qual o diabo continua atacando está relacionado ao fato de não reconhecer a sua autoridade e saber que seus ataques são eficazes. Os apóstolos, como Paulo e Pedro, não nos ensinaram que não precisamos mais nos envolver em orações de guerra. Pelo contrário, enfatizaram a importância de sermos vigilantes e constantes na oração. Jesus próprio nos alertou a vigiar. Se você é um cristão e não está sendo alvo do inimigo, pode significar duas coisas: ou já está sob o controle dele, por isso, não é alvo, ou o inimigo acredita que você não representa uma ameaça significativa aos seus planos. Contudo, se você é um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, engajado na pregação do Evangelho e libertação de cativos, é inevitável ser alvo dos ataques do diabo. Satanás, por padrão, sempre ataca aqueles que são de Deus. Independente de quão fiel você seja, é crucial compreender que, para resistir o poder das trevas, é necessário participar de algum nível de guerra espiritual. O diabo não se preocupa com quão bom você é, ele está focado em como pode derrubá-lo. Se você tentar ser um cristão exemplar, acreditando que não é necessário orar ou resistir ao poder do mal, será surpreendido, o diabo encontrará brechas para prejudicá-lo. Jesus não nos chamou para acomodação, mas sim para permanecermos vigilantes e persistentes na oração. O cerne do ministério de Jesus foi nos capacitar para vencermos o diabo. Ser nascido de novo não o isenta dos ataques dele, pelo contrário, coloca você em uma posição privilegiada para superar o inimigo, pois Jesus equipou você com as armas necessárias. As Escrituras afirmam que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas por Deus para derrubar fortalezas. Se não fosse necessário, a Bíblia não nos exortaria dessa maneira. Isso representa a essência das orações de guerra, um tipo de libertação que ocorre quando confrontamos corajosamente o inimigo e o colocamos em seu devido lugar. A sexta estratégia para alcançar a libertação é por meio da submissão. Isso não implica em derrota, mas sim em abraçar a vitória através da humildade. Para realizar uma libertação eficaz, é necessário possuir duas coisas: poder e autoridade. Os crentes possuem o poder, pois Jesus nos concedeu autoridade sobre escorpiões e serpentes. No entanto, em alguns casos, falta-lhes autoridade devido à falta de submissão à vontade de Deus. Os demônios só respeitarão sua autoridade quando você estiver submisso à vontade divina. Se não estiver sujeito à autoridade de Deus, os demônios não se submeterão à sua autoridade. Quando se vive no pecado, mesmo possuindo poder, a autoridade não é conquistada. Em resumo, quando tentar ordenar que um demônio saia, ele questionará com qual autoridade você está agindo. A expulsão eficaz de um demônio só ocorre quando se vive sob a autoridade de Cristo. Um exemplo disso é encontrado em Mateus 8, onde o centurião romano afirmou a Jesus: "Sou um homem sob autoridade e tenho outros sob minha autoridade." Para que Deus manifeste seu poder por meio de você, é crucial estar submisso à sua autoridade, para então exercer autoridade sobre os demônios. Se não obedecer a Deus, a quem os demônios estão sujeitos, eles não se sujeitarão a você. Da mesma forma, nossa libertação frequentemente está vinculada à disposição de nos submetermos à autoridade de Deus. Ao entregarmos nossa vontade a Ele, fechamos a porta para o diabo e abrimos o caminho para a liberdade. A sétima e última estratégia para conquistar a libertação é a confissão. As palavras não são simplesmente sons que desaparecem, são potentes ferramentas que carregam nossa fé, convicção e autoridade. Quando confessamos a palavra de Deus, não estamos apenas recitando versículos, mas empunhando uma arma divina contra as forças das trevas. A confissão vai além da mera repetição, é um ato de fé, uma declaração de crença, uma proclamação da verdade sobre as mentiras do inimigo. É manter-se firme diante da adversidade, armado com a palavra de Deus, e proclamar em alto e bom som: "Não mais, sou um filho do Altíssimo e não serei solo fértil para o inimigo." Vejamos a história de Davi e Golias. Davi, um simples pastor, enfrentou um gigante de um homem.
Em vez de recuar com medo ou fugir, ele confessou sua fé em Deus em voz alta, declarando: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sua confissão foi o seu meio de libertação. Quando confessamos a palavra de Deus, não estamos apenas proferindo palavras ao vento, estamos falando para o reino espiritual, para as forças que buscam nos oprimir. Estamos declarando nossa fé, nossa confiança em Deus, afirmando suas promessas sobre nossas vidas e rejeitando as mentiras do inimigo. A confissão é o nosso testemunho, nossa proclamação de vitória na batalha contra o mal. Se você gostou do nosso vídeo, sinta-se à vontade para se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima e que Deus os abençoe.